Do mendigo negro humilhado na barbearia ao milionário barbeiro da cidade? Zé era seu nome, e suas vestes esfarrapadas balançavam ao vento, tão puídas quanto o sonho que um dia carregara no peito. Todo dia, ao passar pela barbearia de seu Carlos, o empresário mais poderoso da cidade, Zé sentia o peso da desigualdade batendo no rosto como um tapa. Seu Carlos, um homem arrogante com um sorriso falso, tinha prazer em humilhá-lo. Cobre o que você vale, Zé. Ah, espera, você não vale nada. Era uma música cruel que ecoava na mente de Zé, cada palavra cravando-se como uma agulha. Nas ruas a vida não era fácil. Ele via crianças brincando e sonhando, enquanto ele lutava contra a fome, tentando juntar moedas numa cidade que parecia rir dele. O olhar dos passantes, alguns de desprezo, outros de indiferença, o faziam querer desaparecer. Mas Zé era cheio de sonhos. O desejo de derrotar a miséria e transformar a vida de sua família pulsava dentro dele como um tambor. Mas o passado... Zé, o homem tinha olhares profundos e um sorriso enigmático. Ele se apresentou como Samuel e, após algumas conversas, revelou algo que deixou Zé atordoado. Você tem um dom para barbearia, garoto. Seu toque nas tesouras poderia transformar não só você, mas a vida de muita gente. O coração de Zé acelerou. Uma faísca de esperança acendeu-se. A partir daquele dia, Zé começara a treinar na barbearia de seu Carlos, mesmo que o velho empresário tentasse sabotar cada tentativa. Garoto, você nunca vai ser nada além de um mendigo, dizia, mas Zé continuava. Ele se dedicava. Cada corte era uma tentativa de se libertar. Cada cliente que ele atendia, um passo mais perto do seu sonho. No entanto, a pressão aumentava. A vida de Zé em constante evolução colidia com as intenções obscuras de seu Carlos. O empresário não era apenas arrogante. Ele carregava um segredo sombrio que poderia reverter a dinâmica de poder na cidade. Zé descobriu que as riquezas de seu Carlos vinham de negócios sujos. Seria esse o caminho para mudar a cidade? Ele se deparou com um dilema: arriscar tudo para expor a verdade ou se manter na obscuridade e viver mais um dia. Enquanto caminhava pelas ruas, suas ideias fervilhavam. Ele via o futuro brilhante, mas as sombras do passado não se deixavam esquecer. Ao costurar suas habilidades e lentamente se tornar o barbeiro que sempre quis, Zé percebeu que o maior desafio não era seu Carlos, mas o medo de se perder ao longo do caminho. E assim, à beira de uma escolha crucial, Zé parou na esquina da barbearia, a sombra do passado ao seu lado. O que ele faria a seguir? O peso da decisão o mantinha preso, e a incerteza do destino pairava sobre ele. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garar. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Zé ficou parado, a respiração ofegante, enquanto a sombra do passado o cercava. O que fazer agora? Nos segundos que se passaram, tudo parecia um borrão. As crianças brincando ao longe, o cheiro do café fresco do bar próximo e até o barulho do corte de cabelo dentro da barbearia tornaram-se meras trilhas sonoras para sua luta interna. De repente, o barulho de um vidro quebrando cortou o ar. Um grito. Zé virou a cabeça e viu uma cena que congelou seu sangue. Dentro da barbearia, um homem de capuz estava gritando, segurando o punho de um cliente. Um sujeito forte, dizendo que era hora de pagar as dívidas. A tensão na sala aumentou.
As lâminas das tesouras brilhavam, como se estivessem prestes a serem usadas, mas não para um corte de cabelo. Havia algo mais sombrio ali. A comoção atraía olhares e murmúrios da rua. Zé sentiu o estômago embrulhar. Seu Carlos, que sempre ridicularizava Zé, estava em pé atrás da cadeira de barbear, a expressão de medo moldada em seu rosto. Acolhendo-se na postura de um chefão, ele tentava manter a calma, mas as mãos tremiam. "Vocês não sabem com quem estão lidando", gritou. Mas a bravata não convenceu ninguém. Os olhares se voltaram para Zé. Ele nunca havia sentido tanta atenção, mas não era por um motivo bom. O nó na garganta apertou. Como poderia sair de tudo isso? "Ei, largue ele!" Zé gritou, a voz saindo mais firme do que ele esperava. Ele se viu diante do homem de capuz e, por um instante, o mundo ao seu redor parou. As pessoas o encaravam com uma mistura de surpresa e esperança. O criminoso virou-se para Zé, seus olhos brilhando de desprezo. "E você quem pensa que é? Mendigo?" Riu, passos firmes aproximando, mas Zé não se intimidou. Ele se lembrava das palavras de Samuel, lembrava-se de quem queria se tornar. "Eu sou mais do que um mendigo. Eu sou um barbeiro em formação." Zé avançou, não sabendo exatamente o que fazer. Então, como se uma energia invisível o empurrasse, ele pegou a tesoura na mesa próxima. O brilho do metal refletia a luz e, naquele momento, ele se sentiu mais poderoso. O capuz do homem caiu, revelando um rosto que Zé conhecia bem. Seu coração parou. Era Lucas, seu irmão mais velho, que havia desaparecido há anos. Zé mal podia acreditar. As memórias da infância voltaram, entrelaçadas com a dor de uma perda que nunca superara. "Lucas, o que aconteceu com você?" A tensão era palpável. O grito que antes soara em vão, agora tomou um novo significado. O ambiente tornou-se um campo de batalha entre o passado e o presente, entre o que Zé desejava e o que Lucas havia se tornado. O olhar de Lucas estava negro de rancor e desespero, e a revelação o atingiu como um golpe. "Você me abandonou, Zé." Fervia de raiva. Agora é sua vez de sentir a dor. Tudo desabou em um instante. A barbearia, o peso da desigualdade, o sonho de Zé. Tudo parecia estar à beira de um colapso. A tensão cresceu, o inevitável se aproximava e Zé percebeu que a batalha não era apenas contra seu Carlos, mas contra os laços de sangue e a escolha entre amor e ódio. Com o coração acelerado e a tesoura nas mãos, Zé se viu diante de uma encruzilhada. O que ele faria a seguir? A linha entre um sonho de liberdade e a traição do passado tornou-se ainda mais tênue. O grito do seu irmão ecoou na barbearia, desafiando todos os seus planos. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a escolha que Zé fizesse agora poderia mudar tudo. Zé ficou parado, a tesoura tremendo em suas mãos, o olhar fixo em Lucas. O silêncio cortante da barbearia. Então, num movimento abrupto, o criminoso, ainda segurando o cliente, gritou novamente: "Agora você vai pagar por tudo, Carlos." A tensão estava no ar, e Zé podia sentir seu coração pulsar. Ele não entendia como seu irmão, alguém que havia amado inocentemente, havia se transformado em tanta dor. "Lucas, o que aconteceu com você?" A pergunta saiu frágil, quase como um sussurro. Lucas riu, mas o som foi vazio, sem humor. "O que aconteceu? Olhe ao seu redor, irmão. A vida não é generosa. E você dormindo enquanto eu lutava. Agora é sua vez de sentir tudo isso na pele."
O estalo da raiva nas palavras estava claro, e Zé sentiu um aperto no estômago. O grito do homem de capuz ressoou, mas o que mais chocou Zé foi o momento relâmpago em que Lucas desviou o olhar, seu rosto parecendo quase vulnerável. Antes que Zé conseguisse processar, um barulho ensurdecedor ecoou. A porta da barbearia se abriu com força, e uma figura alta passou em meio ao caos. Era a polícia. Vários oficiais entraram, com expressões sérias e armas em punho. Parados. Ninguém se mexe. A sala se tornou um espetáculo de espanto. O que deveria ser uma simples barbearia estava se transformando em um campo de batalha. Os olhos de Zé brilharam, enquanto ele via a chance de salvar Lucas, mas a cena se complicava ainda mais. O olhar de seu Carlos, que antes estava petrificado, agora brilhava com uma confiança cruel. É isso que você espera, Zé? Acabar como seu querido irmão? Deixe isso comigo. Zé congelou. O que Carlos sabia? Antes que pudesse pensar, o empresário deu um passo à frente e gritou: Está tudo no passado. Eu nunca menti sobre nossos negócios. Mas sim, eu menti sobre seu irmão, Zé. Ele não desapareceu. Ele foi por minha culpa. As palavras de Carlos cortaram como uma lâmina. Um misto de raiva e confusão tomou conta de Zé. O quê? O que você quer dizer com isso? A sensação de chão fugindo sob seus pés era palpável, e a barbearia tremeu, quase como se o universo estivesse em colapso. Ele estava envolvido em tudo isso antes de sumir. O plano de levar as finanças do bairro. E se você tivesse olhado, se estivesse com os olhos abertos, saberia disso. A frieza na voz de seu Carlos era desumana. E Zé se lembrou das noites em que pensou que Lucas estivesse apenas lutando por dificuldades. É mentira! Lucas gritou, mas havia um tremor em sua voz. Não sabia que meu destino estava amarrado ao seu. No final, Lucas, você sempre fez suas escolhas, assim como todos nós. Agora, escolha, se junte a mim ou fique em sua miséria. Seu Carlos disparou. E a pressão aumentava. A barbearia estava em frenesi. Policiais se moviam, prontos para agir. Zé se sentia preso entre dois mundos. O passado estava ali, enrolado em mentiras e traição. E, ao mesmo tempo, tinha o futuro à sua porta. Com um impulso, ele sabia que tinha que decidir. Era hora de ele pegar as rédeas. Eu sou mais do que o que você diz, Carlos. Vou mostrar a verdade a todos. Você não controla a vida de Lucas e a minha. Não mais, gritou Zé. E num gesto desesperado, ele avançou, tesouro em punho, não para atacar, mas para revelar a verdade. A sala pulsava como um coração prestes a explodir. O que aconteceria agora? O abismo entre irmãos tornará o vínculo mais forte ou separará para sempre? O destino os observava, ansioso. Zé ficou parado, a tesoura tremendo em suas mãos, o olhar fixo em Lucas. O silêncio cortante da barbearia parecia se espreguiçar. As respirações eram o único som que preenchia o espaço. Então, num movimento abrupto, o criminoso, ainda segurando o cliente, gritou novamente: Agora você vai pagar por tudo, Carlos. A tensão estava no ar, e Zé podia sentir seu coração pulsar. Ele não entendia como seu irmão, alguém que havia amado inocentemente, havia se transformado em tanta dor. Lucas, o que aconteceu com você? A pergunta saiu frágil, quase como um sussurro. Lucas riu, mas o som foi vazio, sem humor. O que aconteceu? Olhe ao seu redor, irmão. A vida não é generosa, e você dormindo enquanto eu lutava. Agora é sua vez de sentir tudo isso na pele. O estalo da raiva nas palavras estava claro,
e Zé sentiu um aperto no estômago. O grito do homem de capuz ressoou, mas o que mais chocou Zé foi o momento relâmpago em que Lucas desviou o olhar, seu rosto parecendo quase vulnerável. Antes que Zé conseguisse processar, um barulho ensurdecedor ecoou. A barbearia se abriu com força, e uma figura alta passou em meio ao caos. Era a polícia. Vários oficiais entraram, com expressões sérias e armas em punho. Parados! Ninguém se mexe! A sala se tornou um espetáculo de espanto. O que deveria ser uma simples barbearia estava se transformando em um campo de batalha. Os olhos de Zé brilharam, enquanto ele via a chance de salvar Lucas, mas a cena se complicava ainda mais. O olhar de seu Carlos, que sempre esteve petrificado, agora brilhava com uma confiança cruel. É isso que você espera, Zé? Acabar como seu querido irmão? Deixe isso comigo. Zé congelou. O que Carlos sabia? Antes que pudesse pensar, o empresário deu um passo à frente e gritou: "Está tudo no passado. Eu nunca menti sobre nossos negócios. Mas sim, eu menti sobre seu irmão, Zé. Ele não desapareceu. Ele foi por minha culpa." As palavras de Carlos cortaram como uma lâmina. Um misto de raiva e confusão tomou conta de Zé. "O quê?" O que você quer dizer com isso? A sensação de chão fugindo sob seus pés era palpável, e a barbearia tremeu, quase como se o universo estivesse em colapso. Ele estava envolvido em tudo isso antes de sumir. O plano de levar as finanças do bairro. E se você tivesse olhado, se estivesse com os olhos abertos, saberia disso. A frieza na voz de seu Carlos era desumana. E Zé se lembrou das noites em que pensou que Lucas estivesse apenas lutando. "É mentira!" Lucas gritou, mas havia um tremor em sua voz. "Não sabia que meu destino estava amarrado ao seu. No final, Lucas, você sempre fez suas escolhas, assim como todos nós. Agora escolha, se junte a mim ou fique em sua miséria." Seu Carlos disparou, e a pressão aumentava. A barbearia estava em frenesi. Policiais se moviam, prontos para agir. Zé se sentia preso entre dois mundos. O passado estava ali, enrolado em mentiras e traição, e ao mesmo tempo tinha o futuro à sua porta. Com o impulso, ele sabia que tinha que decidir. Era hora de ele pegar as rédeas. "Eu sou mais do que o que você diz, Carlos. Vou mostrar a verdade a todos. Você não controla a vida de Lucas e a minha, não mais", gritou Zé. E num gesto desesperado, ele avançou, tesouro em punho, não para atacar, mas para revelar a verdade. A sala pulsava como um coração prestes a explodir. Mas nesse exato momento, o som de um disparo cortou o ar como um punhal. Um dos policiais, com a arma ainda fumegante, havia disparado seu revólver. A bala atingiu Carlos no ombro, fazendo-o cambalear e cair no chão. O caos se instalou. Gritos, tiros, o cheiro de pólvora no ar. Lucas olhou para Zé, seus olhos arregalados, não apenas de raiva, mas de desespero. "O que você fez?" Mas Zé não tinha ideia. A pólvora misturou-se com o pânico. O que transformava a barbearia em um cenário de filme de ação era, na verdade, o início de algo muito maior. O passado de Carlos não era apenas sombrio, mas agora pulsava com uma nova verdade. A bala não apenas feriu Carlos, mas revelou cartas ocultas. "Ele não é quem você pensa que é, Zé", gritou Lucas, sua voz cortada pela agitação. "Tem coisas que você precisa saber sobre nós, sobre a nossa mãe." Essas palavras pesadas pairaram no ar como um peso mortal. O barulho da confusão ao redor ficou mais distante. Zé sentiu um frio na espinha. O que seu irmão estava insinuando? Olharam-se e, em um momento, o que era simplesmente uma luta pela sobrevivência se tornava um quebra-cabeça de segredos familiares.
O policial se movia com rapidez, enquanto tentava controlar a situação. Mas era tarde demais. O que tinham acabado de descobrir mudaria tudo. O que mais estava enterrado sob essa montanha de mentiras? O lado de Lucas? O lado de seu Carlos? Tudo poderia ser muito mais complicado do que Zé jamais poderia imaginar. Me diga, Lucas, o que você quer dizer? O que está acontecendo? Aquele grito ecoou na barbearia, enquanto o destino lhes lançava mais curvas do que poderiam suportar. Zé ficou parado, a tesoura tremendo em suas mãos, o olhar fixo em Lucas. O silêncio cortante da barbearia parecia se espreguiçar. As respirações eram o único som que preenchia o espaço. Então, num movimento abrupto, o criminoso, ainda segurando o cliente, gritou novamente. Agora você vai pagar por tudo, Carlos. A tensão estava no ar e Zé podia sentir seu coração pulsar. Ele não entendia como seu irmão, alguém que havia amado inocentemente, havia se transformado em tanta dor. Lucas, o que aconteceu com você? A pergunta saiu frágil, quase como um sussurro. Lucas riu, mas o som foi vazio, sem humor. O que aconteceu? Olhe ao seu redor, irmão. A vida não é generosa. E você, dormindo enquanto eu lutava. Agora é sua vez de sentir tudo isso na pele. O estalo da raiva nas palavras estava claro, e Zé sentiu um aperto no estômago. O grito do homem de capuz ressoou, mas o que mais chocou Zé foi o momento relâmpago em que Lucas desviou o olhar, seu rosto parecendo quase vulnerável. Antes que Zé conseguisse processar, um barulho ensurdecedor ecoou. A porta da barbearia se abriu com força, e uma figura alta passou em meio ao caos. Era a polícia. Vários oficiais entraram, com expressões sérias e armas em punho. Parados, ninguém se mexe. A sala se tornou um espetáculo de espanto. O que deveria ser uma simples barbearia estava se transformando em um campo de batalha. Os olhos de Zé brilharam, enquanto ele via a chance de salvar Lucas. Mas a cena se complicava ainda mais. O olhar de seu Carlos, que sempre esteve petrificado, agora brilhava com uma confiança cruel. É isso que você espera, Zé? Acabar como seu querido irmão? Deixe isso comigo. Zé congelou, o que Carlos sabia. Antes que pudesse pensar, o empresário deu um passo à frente e gritou. Está tudo no passado. Eu nunca menti sobre nossos negócios, mas eu menti sobre seu irmão Zé. Ele não desapareceu. Ele foi por minha culpa. As palavras de Carlos cortaram como uma lâmina. Um misto de raiva e confusão tomou conta de Zé. O quê? O que você quer dizer com isso? A sensação de chão fugindo sob seus pés era palpável, e a barbearia tremeu, quase como se o universo estivesse em colapso. Ele estava envolvido em tudo isso antes de sumir. O plano de levar as finanças do bairro. E se você tivesse olhado, se estivesse com os olhos abertos, saberia disso. A frieza na voz de seu Carlos era desumana. E Zé se lembrou das noites em que pensou que Lucas estivesse apenas lutando. É mentira! Lucas gritou. Mas havia um tremor em sua voz. Não sabia que meu destino estava amarrado ao seu. No final, Lucas, você sempre fez suas escolhas, assim como todos nós. Agora, escolha. Se junte a mim ou fique em sua miséria. Seu Carlos disparou, e a pressão aumentava. A barbearia estava em frenesi. Policiais se moviam, prontos para agir. Zé se sentia preso entre dois mundos. O passado estava ali, enrolado em mentiras e traição, e ao mesmo tempo tinha o futuro à sua porta.
Com um impulso, ele sabia que tinha que decidir. Era hora de ele pegar as rédeas. Eu sou mais do que o que você diz, Carlos. Vou mostrar a verdade a todos. Você não controla a vida de Lucas e a minha. Não mais, gritou Zé. E num gesto desesperado, ele avançou, tesoura em punho, não para atacar, mas para revelar a verdade. A sala pulsava, como um coração prestes a explodir. Mas nesse exato momento, o som de um disparo cortou o ar como um punhal. Um dos policiais, com a arma ainda fumegante, havia disparado seu revólver. A bala atingiu Carlos no ombro, fazendo-o cambalear e cair no chão. O caos se instalou. Gritos, tiros, o cheiro de pólvora no ar. Lucas olhou para Zé, seus olhos arregalados não apenas de raiva, mas de desespero. O que você fez? Mas Zé não tinha ideia. A pólvora misturou-se com o pânico. O que transformava a barbearia em um cenário de filme de ação era, na verdade, o início de algo muito maior. O passado de Carlos não era apenas sombrio, mas agora pulsava com uma nova verdade. A bala não apenas feriu Carlos, mas revelou cartas ocultas. Ele não é quem você pensa que é, Zé, gritou Lucas, sua voz cortada pela agitação. Tem coisas que você precisa saber sobre nós, sobre a nossa mãe. Essas palavras pesadas pairaram o ar como um peso mortal. O barulho da confusão ao redor ficou mais distante. Zé sentiu um frio na espinha. O que seu irmão estava insinuando? Olharam-se, e em um momento, o que era simplesmente uma luta pela sobrevivência se tornava um quebra-cabeça de segredos familiares. Me diga, Lucas, o que você quer dizer? O que está acontecendo? Aquele grito ecoou na barbearia, enquanto o destino lhes lançava mais curvas do que poderiam suportar. Então, antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu novamente. Outra figura entrou, e o que Zé viu fez seu estômago revirar. Era a mãe deles, Sônia, com o rosto marcado pela vida, segurando um papel amassado nas mãos. Tudo parecia estar em câmera lenta. Chega! Essa história precisa terminar agora! Ela exclamou, com uma voz que cortou através do caos. Os policiais, os clientes apreensivos e tudo à sua volta estavam subitamente em silêncio. Mas o que mais chocou Zé foi a revelação que Sônia fez a seguir. Lucas, Zé, seu verdadeiro pai, não é aquele que vocês pensam. Carlos, ele é o seu pai. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. O ar ficou pesado, e Zé sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Lucas, que ainda estava no meio do furor da confusão, paralisou. O que você está dizendo, mãe? A revelação cortou através da sala como um raio. Zé mal podia respirar. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. As peças da vida que antes pareciam se encaixar, agora estavam completamente desordenadas. A verdade que poderia resolver tudo se tornava um labirinto de confusão. O que eles sabiam? Quem eram realmente? Seria possível que a vida inteira que eles tinham conhecido era uma ilusão? Eu vou explicar tudo, mas precisamos sair daqui agora, Sônia implorou, seus olhos cheios de desespero. O passado não pode mais ficar entre vocês. Zé mal teve tempo de processar tudo isso antes que o caos se instalasse novamente. O que aconteceria agora? As respostas estavam mais perto, mas ao mesmo tempo, a escuridão parecia mais imponente do que nunca. Zé ficou paralisado, a tesoura tremendo em suas mãos, enquanto a revelação de Sônia ecoava na barbearia em choque. As palmas suadas, o coração disparado. O que imaginava ser um momento de união, de repente,
se transformava em um maremoto de confusão. Lucas, olhos arregalados, mal conseguia respirar. Mãe, isso não pode ser verdade. A incredulidade em sua voz ressoava como um eco dissonante, mas a expressão de Sônia falava mais alto que palavras. No entanto, é a verdade, Lucas. Seu pai é Carlos. Tudo o que fizemos, tudo o que deixamos para trás, veio dessa mentira. O desespero na voz dela trazia à tona um espelho quebrado de memórias. O Xaxim na esquina da barbearia balançava como se sentisse a tensão. As palavras de Sônia cortaram como uma facada. A barbearia, que já era um lugar de tensão, agora se tornava um campo de batalha emocional. Zé estava em choque, a mente zunindo como uma abelha. Ele não sabia se queria gritar ou chorar. Mas antes que eles pudessem digerir esse novo golpe, um barulho estrondoso cortou a sala. Uma explosão. A parede lateral da barbearia desmoronou, enquanto escombros e poeira voavam pelo ar. O chão tremeu e o desespero se espalhou como fogo. As luzes piscavam e os clientes gritaram tentando se proteger. No instinto, Zé agarrou Lucas pelo braço, puxando-o em direção à saída. Vamos! Mas a visão que se desenrolava à frente era um pesadelo. Mais figuras encapuzadas surgiam da fumaça. Armas em punho, enquanto gritos de pânico preenchiam o ar pesado. O som de sirene se aproximando ecoava ao longe. Mas o caos dentro da barbearia era tudo o que eles podiam ver. Quem são eles? Zé gritou, o coração batendo acelerado. Mas Lucas não respondeu. Ele estava fixo em um dos homens. Seu olhar parecia distante. É o grupo que se envolveu com Carlos. Sua voz saiu trêmula, olhos cheios de reconhecimento e horror. Num rápido movimento, um dos homens apontou a arma para Carlos, que estava caído no chão, sangrando. Você falou demais, Carlos. Veio o seu tempo. O grito era cheio de raiva, e Zé sentiu um frio na espinha. O pêndulo do destino estava prestes a balançar de uma maneira catastrófica, e a responsabilidade caía sobre eles. Precisamos sair daqui, Zé gritava, mas o pânico se espalhava como uma febre. A fumaça dificultava a visão. O tempo parecia congelar, enquanto a realidade se tornava um turbilhão. Lucas estava paralisado, como se estivesse lembrando de um momento trágico do passado. Zé, precisa saber, eu fiz escolhas erradas. Isso tudo. Ele hesitou, engolindo em seco. Foi minha culpa também. Um grito cortou o ar. Zé se virou rapidamente para ver uma figura caindo ao chão. Era um dos policiais, atingido no braço. Retirem-se. Ocupem a saída. A gritaria e os sons de tiros eram ensurdecedores. O pânico tomou conta da barbearia, tornando-se uma sinfonia de caos. Zé puxou Lucas, decidindo pela chance. Agora, vamos! E enquanto se moviam, uma parte de Zé se despedia do que acreditava saber sobre o seu passado. Uma verdade estava ali, e o peso das escolhas pairava como uma nuvem ameaçadora. A barbearia estava em chamas, mas o que mais queimava era a revelação chocante. Carlos, o inimigo, também era pai. Tudo se desenrolava como um trágico teatro. Subitamente, a parede lateral desabou novamente e revelaram mais pessoas, as mesmas figuras encapuzadas. Mas agora, uma mulher emergiu da fumaça. Ela tinha uma expressão de desespero, e Zé a reconheceu instantaneamente. Era Clara, a antiga amiga de infância de Lucas, que há muito tinha desaparecido. Clara, o que você está fazendo aqui? A pergunta ficou presa na garganta. Ela olhou para Zé, e em seus olhos havia um aviso. Zé, cuidado, isso é uma armadilha. Mas era tarde demais. O homem à sua frente se virou
e Zé viu o que ninguém nunca deveria ver. O rosto encapuzado se desfez, revelando um sorriso perverso. Era alguém que eles conheciam bem. Era um dos amigos de infância, que há tempo se aliara a Carlos. E ele não estava ali para fazer amigos. Vocês pensaram que poderiam escapar, não é? A verdade está prestes a vir à tona, e eu sincronizei tudo para acontecer aqui. Zé sentiu o estômago revirar. A realidade era um pesadelo, e o que ele considerava proteção estava prestes a se tornar a sua prisão. E num instante, a luz enquanto a barbearia desmoronava. Zé olhou para Lucas, e a verdade final parecia ameaçar engolir tudo, mas não havia como voltar. O futuro os aguardava, incerto, mas um mistério profundo agora se desenrolava, envolvendo os dois irmãos em segredos ainda mais obscuros. O que faremos agora? Zé perguntou, não apenas tentando entender, mas implorando por um fio de esperança. Zé ficou paralisado, a tesoura tremendo em suas mãos, enquanto a revelação de Sônia ecoava na barbearia em choque. As palmas suadas, o coração disparado. Lucas, olhos arregalados, mal conseguia respirar. Mas isso não pode ser verdade! A incredulidade em sua voz ressoava como um eco dissonante. Mas a expressão de Sônia falava mais alto que palavras. No entanto, é a verdade, Lucas. Seu pai é Carlos. Tudo o que fizemos, tudo o que deixamos para trás, veio dessa mentira. O desespero na voz dela trazia à tona um espelho quebrado de memórias. O Xaxim, na esquina da barbearia, balançava como se sentisse a tensão. As palavras de Sônia cortaram como uma facada. A barbearia, que já era um lugar de tensão, agora se tornava um campo de batalha emocional. Zé estava em choque, a mente zunindo como uma abelha. Ele não sabia se queria gritar ou chorar. Mas antes que eles pudessem digerir esse novo golpe, um barulho estrondoso cortou a sala. Uma explosão. A parede lateral da barbearia desmoronou, enquanto escombros e poeira voavam pelo ar. O chão tremeu, e o desespero se espalhou como fogo. As luzes piscavam, e os clientes gritaram, tentando se proteger. Num instinto, Zé agarrou Lucas pelo braço, puxando-o em direção à saída. Vamos! Mas a visão que se desenrolava à frente era um pesadelo. Mais figuras encapuzadas surgiam da fumaça, armas em punho, enquanto gritos de pânico preenchiam o ar pesado. O som de sirene se aproximando ecoava ao longe, mas o caos dentro da barbearia era tudo o que eles podiam ver. Quem são eles? Zé gritou, o coração batendo acelerado. Mas Lucas não respondeu. Ele estava fixo em um dos homens. Seu olhar parecia distante. É o grupo que se envolveu com Carlos. Sua voz saiu trêmula, olhos cheios de reconhecimento e horror. Num rápido movimento, um dos homens apontou a arma para Carlos, que estava caído no chão, sangrando. Você falou demais, Carlos. Veio seu tempo. O grito era cheio de raiva e Zé sentiu um frio na espinha. O pêndulo do destino estava prestes a balançar de uma maneira catastrófica, e a responsabilidade caía sobre eles. Precisamos sair daqui, Zé gritava. Mas o pânico se espalhava como uma febre. A fumaça dificultava a visão. O tempo parecia congelar, enquanto a realidade se tornava um turbilhão. Lucas estava paralisado, como se estivesse lembrando de um momento trágico do passado. Zé precisa saber, eu fiz escolhas, erradas. Isso tudo, ele hesitou, engolindo em seco. Foi minha culpa também. Um grito cortou o ar.
Zé se virou rapidamente para ver uma figura caindo ao chão. Era um dos policiais, atingido no braço. Retirem-se! Ocupem a saída! A gritaria e os sons de tiros eram ensurdecedores. O pânico tomou conta da barbearia, tornando-se uma sinfonia de caos. Zé puxou Lucas, decidindo pela chance. Agora, vamos! E enquanto se moviam, uma parte de Zé se despedia do que acreditava saber sobre seu passado. Uma verdade estava ali, e o peso das escolhas pairava como uma nuvem ameaçadora. A barbearia estava em chamas, mas o que mais queimava era a revelação chocante. Carlos, o inimigo, também era pai. Tudo se desenrolava como um trágico teatro. Subitamente, a parede lateral desabou novamente e revelaram mais pessoas. As mesmas figuras encapuzadas, mas agora uma mulher emergiu da fumaça. Ela tinha uma expressão de desespero e Zé a reconheceu instantaneamente. Era Clara, antiga amiga de infância de Lucas, que havia desaparecido há muito tempo. Clara, o que você está fazendo aqui? A pergunta ficou presa na garganta. Ela olhou para Zé e em seus olhos havia um aviso. Zé, cuidado! Isso é uma armadilha! Mas era tarde demais. O homem à sua frente se virou. E Zé viu o que ninguém deveria ver. O rosto encapuzado se desfez, revelando um sorriso perverso. Era alguém que eles conheciam bem. Era um dos amigos de infância, que há tempo se aliara a Carlos. E ele não estava ali para fazer amigos. Vocês pensaram que poderiam escapar, não é? A verdade está prestes a vir à tona, e eu sincronizei tudo para acontecer aqui. Zé sentiu o estômago revirar. A realidade era um pesadelo, e o que ele considerava proteção estava prestes a se tornar a sua prisão. E num instante, a luz, enquanto a barbearia desmoronava. Zé olhou para Lucas, e a verdade final parecia ameaçar engolir tudo, mas não havia como voltar. O futuro os aguardava, incerto, mas um mistério profundo agora se desenrolava, envolvendo os dois irmãos em segredos ainda mais obscuros. O que faremos agora? Zé perguntou, não apenas tentando entender, mas implorando por um fio de esperança. Nesse exato momento, a figura encapuzada revelou um dispositivo em sua mão, e tudo começou a fazer sentido. A explosão não era apenas para causar caos, era para encobrir a verdade. Eu sou seu verdadeiro pai, Zé. E Lucas também. A sala inteira congelou. Zé paralisou, a tesoura caindo ao seu lado. O mundo ao redor girou em um turbilhão de emoções. Ele não sabia se rir ou chorar, se correr ou gritar. O chão parecia desaparecido sob seus pés. Isso não é possível, Zé murmurou, lutando contra a onda de confusão. As pessoas ao redor se agitavam, mas a revelação o havia prendido. Ele olhava para Lucas, que parecia um espectro distante, uma sombra do que um dia foram. O que isso significava? Seus laços, suas histórias, suas memórias, tudo estava se desintegrando. Eu estou aqui para corrigir os erros do passado, Zé, disse o homem, com um sorriso satisfeito. Ao seu lado, você finalmente entenderá o peso do que herdou. Zé ficou paralisado, a tesoura tremendo em suas mãos, enquanto a revelação de Sônia ecoava na barbearia em choque. As palmas suadas, o coração disparado. O que imaginava ser um momento de união, de repente se transformava em um maremoto de confusão. Lucas, olhos arregalados, mal conseguia respirar. Mãe, isso não pode ser verdade. A incredulidade em sua voz
ressoava como um eco dissonante. Mas a expressão de Sônia falava mais alto que palavras. No entanto, é a verdade, Lucas. Seu pai é Carlos. Tudo o que fizemos, tudo o que deixamos para trás, veio dessa mentira. O desespero na voz dela trazia à tona um espelho quebrado de memórias. O Xaxim na esquina da barbearia balançava como se sentisse a tensão. Ponto. As palavras de Sônia cortaram como uma faca. A barbearia, que já era um lugar de tensão, agora se tornava um campo de batalha emocional. Zé estava em choque, a mente zunindo como uma abelha. Ele não sabia se queria gritar ou chorar, mas antes que eles pudessem digerir esse novo golpe, um barulho estrondoso cortou a sala. Uma explosão. A parede lateral da barbearia desmoronou, enquanto escombros e poeira voavam pelo ar. O chão tremeu e o desespero se espalhou como fogo. As luzes piscavam e os clientes gritaram, tentando se proteger. Num instinto, Zé agarrou Lucas pelo braço, puxando-o em direção à saída. Vamos! Mas a visão que se desenrolava à frente era um pesadelo. Mais figuras encapuzadas surgiam da fumaça, armas em punho, enquanto gritos de pânico preenchiam o ar pesado. O som de sirene se aproximando ecoava ao longe, mas o caos dentro da barbearia era tudo o que eles podiam ver. Ponto. Quem são eles? Zé gritou, o coração batendo acelerado. Mas Lucas não respondeu. Ele estava fixo em um dos homens. Seu olhar parecia distante. É o grupo que se envolveu com Carlos. Sua voz saiu trêmula, olhos cheios de reconhecimento e horror. Um dos homens apontou a arma para Carlos, que estava caído no chão, sangrando. Você falou demais, Carlos. Veio seu tempo. O grito era cheio de raiva, e Zé sentiu um frio na espinha. O pêndulo do destino estava prestes a balançar de uma maneira catastrófica, e a responsabilidade caía sobre eles. Precisamos sair daqui, Zé gritava. Mas o pânico se espalhava como uma febre. A fumaça dificultava a visão. O tempo parecia congelar, enquanto a realidade se tornava um turbilhão. Lucas estava paralisado, como se estivesse lembrando de um momento trágico do passado. Zé, precisa saber. Eu fiz escolhas erradas. Isso tudo. Ele hesitou, engolindo em seco. Foi minha culpa também. Um grito cortou o ar. Zé se virou rapidamente para ver uma figura caindo ao chão. Era um dos policiais, atingido no braço. Retirem-se! Ocupem a saída! A gritaria e os sons de tiros eram ensurdecedores. O pânico tomou conta da barbearia, tornando-se uma sinfonia de caos. Mas no meio do fogaréu, algo mais chamou a atenção de Zé. Uma sombra se aproximou, e o coração dele parou ao reconhecer. Era Clara, sua amiga de infância, a mesma que havia desaparecido. Mas agora, seu olhar estava fixo em Zé, expressão tensa e desesperada. Zé, tudo o que eu disse foi verdade, mas há mais. A verdade sobre Carlos é muito mais sombria. Antes que pudesse terminar, uma explosão de luz cortou os ares. Uma porta lateral se abriu, e a figura de um homem entrou. Mas não era Carlos, e sim um desconhecido, com feições familiares e um olhar feroz. Era o pai que Zé imaginava ter perdido, um homem que ele acreditava ter deixado para trás. Pai? O sussurro escapou dos lábios de Zé. A confusão misturou-se com um aperto no peito. O homem sorriu de forma enigmática e imediatamente olhou para Sônia. Você nunca pensou que eu estaria de volta, não é? Zé sentiu a terra tremer sob seus pés. O que você está fazendo aqui?
Ele estava cheio de perguntas. O homem levantou a mão e a cena se tornou um borrão. Vocês precisam saber. Carlos não é apenas um empresário. Ele é parte de um plano maior e vocês estão no centro dele. Como assim? Lucas perguntou, a tensão quebrando em 1000 pedaços. O pai de Zé, com um olhar sério, revelou um dispositivo estranho que emitiu uma luz azul. Isso controla tudo. O passado, o presente e os segredos que construímos. Cada um de vocês é parte disso. A história não termina aqui. Zé sentiu uma onda de desespero e alívio. Mas como? O que isso significa para nós? E nesse momento, tudo que eles conheciam desmoronou. O chão se abriu e a verdade estava prestes a se revelar, não só sobre Carlos, mas sobre quem eles realmente eram. E enquanto a fumaça tornava a cena um pesadelo, Zé se perguntava: seria possível que sua vida inteira estivesse baseada em mentiras? A resposta pairava no ar, como uma bomba prestes a explodir. Zé ficou paralisado, a tesoura tremendo em suas mãos, enquanto a revelação de Sônia ecoava na barbearia em choque. Os olhos de Lucas estavam arregalados, a incredulidade estampada no rosto. Mãe, isso não pode ser verdade. A voz dele estava carregada de desespero, e o clima tenso se enrolava ao redor deles, como uma nuvem pesada. Mas antes que pudessem processar as novas informações, um barulho ensurdecedor estourou no ar. Uma porta lateral se abriu abruptamente, e uma figura familiar surgiu em meio às sombras, trazendo consigo uma onda de memórias e confusão. Era Clara, mas não sozinha. Ela estava acompanhada por 4 homens encapuzados, seus rostos inexpressivos, olhando em volta como predadores ávidos. Vocês estão todos cometendo um erro colossal, gritou Clara, a voz trêmula, atravessando o caos como uma faca afiada. Carlos não é o verdadeiro inimigo aqui. Mas antes que ela pudesse terminar, um dos homens gritou: "Calha a boca, Clara! Você está em perigo!" O tom urgente fez Zé estremecer. O relacionamento deles, cúmplice e leal, agora parecia uma armadilha. Sônia avançou, colocando-se entre os filhos e os intrusos. "O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não têm que fazer isso." O medo lhe dava uma força inesperada. Mas ela sabia. A tensão eletrificava o ar e até a fumaça parecia hesitar. Um dos homens se afastou e levantou a mão. "Seu tempo acaba, Carlos. Todos nós sabemos o que você fez e vamos expor tudo. O que você começou não pode acabar assim." A coletiva indignação nas vozes era palpável. Zé se sentiu preso sem saber em quem confiar. "Momento, esperem. O que vocês sabem?" O tom de Zé, ao mesmo tempo desafiador e aterrorizado, cortou a sala. Mas as palavras foram perdidas no grito ensurdecedor de um barulho agudo. Uma sirene policial ressoou do lado de fora. Não mais distante como antes. Estava perto. Muito perto. E então, algo inesperado aconteceu. O codinome Carlos vazava da boca de um dos intrusos, e Zé viu o rosto de seu pai finalmente ser revelado. Era um homem robusto, impenetrável, mas os olhos cheios de dor e arrependimento. "Papai, o que você está fazendo aqui?" Zé mal conseguiu respirar. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas a visão dele se esvaía rapidamente. Carlos, ferido, mais frágil que nunca, levantou-se para encarar os homens. "Eu fiz escolhas,
Mas não foram apenas minhas. Nossas vidas sempre foram um jogo. Vocês nunca conseguirão escapar. Esta verdade terminaria conosco. Seu olhar chocado e atormentado quer um abismo de responsabilidade. A cada palavra, a sala parecendo se estreitar ao redor de Zé e Lucas. Então um dos encapuzados puxou uma arma, mirando em Carlos. A tensão congelou no ar. Na verdade, você já perdeu, Carlos. Mas antes que alguém pudesse agir, Clara se lançou na frente do homem, os olhos ardendo com desespero. Esperem! Não faça isso! O barulho do disparo ecoou, e tudo ficou em câmera lenta. Zé estava aturdido, congelado pelo pânico. Clara caiu. O tempo parou. O grito de Zé cortou o ar. Não! O corpo dela se contorceu, e em segundos o mundo dele desmoronou. O caos irrompeu. Gritos, sirenes, a barbearia transformada em um campo de batalha. Saiam, todos para a rua, gritou um dos policiais. Mas Zé não conseguia se mover. A cena diante dele era surreal, uma terrível mistura de amor e traição. E quando ele olhou para Lucas, algo mudou. Nos olhos do irmão havia uma frieza que Zé nunca vira antes. Vamos, Zé. Precisamos sair antes que isso acabe em tragédia. Oi, Lucas, você viu o que aconteceu a Clara? O lamento de Zé estava tingido de raiva e desespero. Mas Lucas não respondeu. Sua expressão passou de preocupação para algo mais profundo, intenso, até mesmo sombrio. Ela fez isso por nós, para nos salvar. Então, naquele momento inesperado aconteceu. Um dos encapuzados começou a rir, o som distorcido e estranho. Olhem isso! O quão ingênuos vocês podem ser! Os olhares se voltaram para ele. A graça do seu passado, Zé, é que não recebeu tudo o que merecia. A verdadeira traição não vem de Carlos. Zé, perdido em um emaranhado de emoções, queria saber mais. O que você quer dizer com isso? Mas o homem apenas sorriu. Você realmente não entende. A verdadeira verdade sobre a sua mãe. Você não é quem pensa que é. E com essas palavras vieram os ecos do passado, mais fortes. A revelação estava prestes a explodir, e Zé sentiu seu mundo se desintegrar. A vida estava prestes a mudar radicalmente. Uma nova onda de pânico o invadiu. Essas duas palavras reverberaram na mente dele. Não é quem pensa que é. Como assim? O que mais ele não sabia? A porta da barbearia estava agora aberta, e Zé sentiu uma brisa fria. As respostas poderiam estar lá fora, mas o que restaria de suas vidas depois de tudo isso? Zé sentiu o chão se abrir sob seus pés. A confusão tomou conta da barbearia. Vozes se entrelaçavam. A tensão era palpável. Não é quem pensa que é. Aquela frase ficava ecoando na cabeça dele. Ele olhou para Lucas. O olhar do irmão estava cheio de perguntas e medos. Peraí, o que você quer dizer com isso? Ele questionou. O homem de rosto encapuzado sorriu, mas não havia felicidade em seu olhar. Vocês estão mais envolvidos do que imaginam. Estão na mira de algo muito maior. Algo que foi tramado antes mesmo de nascer. A verdade sobre Carlos e sobre sua mãe, tudo é uma peça desse jogo. Uma explosão nas duas mundos que Zé conhecia. Não era só o pai que ele encontrou, mas segredos profundamente enterrados. O tempo parecia parar quando Carlos finalmente falou. Vocês não estão prontos para a verdade. O que fiz para proteger vocês acabou se tornando uma maldição. Zé estava prestes a responder, quando um tremor percorreu o prédio. Ele se virou
e viu os policiais irrompendo pela porta. "Todo mundo no chão, agora!" gritou um deles, fazendo o caos se espalhar ainda mais. A situação estava além de loucura, um pesadelo que parecia não ter fim. "Vamos, Zé!" Lucas puxou o irmão, enquanto o pânico se alastrava. Zé olhou para Clara e Sônia, apavoradas. "A gente precisa sair." "Agora!" As vozes se misturavam. Gritos, disparos, o cheiro de fumaça e medo pairava no ar. Mas Zé hesitou. "Espera! E se tudo isso for uma armadilha? Precisamos descobrir a verdade." Lucas o encarou. "O que mais podemos fazer? Ficar aqui só nos levará ao fundo do poço." Enquanto o caos se desenrolava, a figura do homem encapuzado se destacou. Ele desenhou mais perto de Zé, seus olhos brilhando. "A verdade virá à tona, e você deve escolher de que lado está." Zé sentiu algo dentro dele, puxando, como um fio de esperança se entrelaçando com o desespero. "Eu sou mais do que isso. Eu sou mais do que o que Carlos pensa que sou." Zé gritou, a voz ecoando pela barbearia. Ele precisava decidir. Seria um cachorro obediente ou lutaria pela verdade que parecia tão próxima, mas igualmente distante? Com um olhar decidido, Zé finalmente se virou e começou a abrir caminho entre a multidão caótica. Ele e Lucas, lado a lado, seguiram para a saída, os policiais gritando ordens. Um turbilhão de emoções tomou conta dele enquanto se aventuravam para a liberdade. O barulho da batalha ecoava, mas Zé sentiu um alívio surgir, a escolha de lutar por suas vidas e pela verdade. Assim que cruzaram a porta e a luz do dia os atingiu, Zé virou-se para Lucas. Ele sabia que a guerra não tinha terminado. O mundo à frente era um emaranhado de incertezas. Mas, finalmente, eles tinham o poder de moldar seu destino. E enquanto caminhavam juntos, a esperança começou a brotar no coração de Zé. Ali, sob o céu azul, um novo capítulo estava prestes a ser escrito. Mas algo ainda pairava no ar como uma sombra. A revelação e a verdade a serem descobertas. O passado ecoaria no presente e definiria seu futuro de maneira que eles nunca poderiam imaginar. A história deles ainda não acabou. Ei, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para dar aquela força no algoritmo e nos ajudar a crescer. Eu quero ver você na seção de comentários. Inunde com suas reações. O que você achou desse desfecho? E mais, não se esqueça de compartilhar este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada eletrizante. Você precisa fazer isso agora. Seu apoio é essencial.